Atenção, Brasil! Paulo Figueiredo acaba de colocar uma bomba num noticiário político. Segundo ele, Lula ligou diretamente para Donald Trump. O que foi dito nessa conversa? Pressão? Negociação? Acordo secreto? Já deixa o like, se inscreva no canal e fique até o final porque essa história muda o jogo político e internacional do Brasil. No celular, porque saiu no jornal logo antes da gente começar o programa. Bota a notícia do Globo, por favor, Bruno. Lula liga para Trump, pede revogação de outras tarifas e defende a atuação com os Estados Unidos no crime organizado em meio à crise na Venezuela. A chamada durou 40 minutos, segundo o Palácio do Planalto. E aqui eu já começo. Bom, deixa eu ler a notícia e comentar. O presidente Luiz Inácio da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pedir a revogação de tarifas a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem. Lembra que algumas recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump de jeito nenhum alguns meses atrás. Hoje, Lula está com o Pires na mão, ligando para Trump. Até bom. Segundo o Palácio do Planalto, segundo ponto aqui. Ligou para quê? Para pedir a retirada das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Para pedir a retirada das sanções de visto aos demais ministros e agentes públicos brasileiros? Não. Esse assunto sequer está na pauta da discussão. Para pedir revogação de tarifas a produtos brasileiros. Segundo o Palácio do Planalto, a chamada durou 40 minutos e a conversa tratou ainda de combate ao crime organizado. Veja, em primeiro lugar, 40 minutos é uma obra. Obviamente, como as chamadas precisam de intérprete, tudo precisa ser dito duas vezes. Então, você não tem 40 minutos de chamada, você tem 20. Desses 20 minutos, sabe-se lá quanto tempo, de fato, Trump ficou no telefone com Lula. A gente não viu ainda nada sobre os Estados Unidos. Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% a alguns produtos, como carne, café e frutas. Destacou que há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações, diz a nota divulgada pelo governo brasileiro. O Planalto acrescentou que os dois presidentes discutiram uma atuação conjunta ao crime organizado. O tema entrou em pauta em meio às ações dos Estados Unidos no Mar do Caribe contra as embarcações que supostamente transportam drogas. O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional. Quê? Esse é o governo que, quando o Ricardo Pita esteve aqui falando sobre classificação das organizações do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo que disse que de jeito nenhum. Esse é o mesmo governo? Aparentemente, não. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vista a asfixiar financeiramente o crime organizado. Isso é, obviamente, uma piada. E identificou que as operações sequer foram realizadas pelo governo federal, foram realizadas pelo governo do Rio de Janeiro, e com críticas do governo Lula, ou seja, mas Lula ser mentiroso é normal, e identificou as ramificações que operam a partir do exterior. O presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar em conjunto com o Brasil e que dará apoio às iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar organizações criminosas. Os Estados Unidos vão combater organizações criminosas. Ainda segundo o governo brasileiro, os dois presidentes consideraram em voltar a conversar em breve sobre o andamento das iniciativas. As operações e acabou, assim, não tem mais nada do governo brasileiro sobre esse assunto. Como o governo brasileiro costuma superlativizar o resultado das conversas, a não ser que o governo brasileiro tenha adotado uma linha discreta e de modéstia, que não é a que vem sendo adotada até agora, talvez essa ligação não tenha sido tão produtiva assim. Eles continuam. As operações na região também servem de pressão contra o regime Nicolás Maduro na Venezuela. Navios de guerras americanos têm realizado operações em áreas próximas da costa, em regiões distantes das principais rotas de tráfico de drogas, segundo análise de imagens do The New York Times. Aí é The New York Times sendo The New York Times. Vejam que interessante. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho detalhes ainda. Deixa a notícia aí, Bruno. Eu não tenho detalhes ainda sobre essa ligação. Não sei, não conversei com as pessoas lá dentro. As pessoas que eu mandei mensagem perguntando, e aí, como é que foi a ligação do Lula? Já tem notícia? As pessoas falaram, not yet. E apesar do Trump, aparentemente, pelo que eu li na internet, ter ido no meu casamento, eu não tenho o telefone do Trump para perguntar como é que foi. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou saber, e o que eu puder trazer para vocês, eu prometo que eu vou trazer. Bom, já que a gente está falando
E a gente vai voltar ao Trump no programa de hoje, mas já que a gente está falando tanto de Lula, eu quero aproveitar para não perder o fio da meada da pauta nacional. Se você não está morando numa caverna, você sabe que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, teve a prisão preventiva dele revogada desde o nosso último programa e já está livre, leve e solto. E o que eu tenho gostado de fazer em qualquer coisa que envolva o Banco Master é buscar um pouco mais de informações mais aprofundadas, porque sempre parece alguma coisa interessante. Eu sempre digo que o nosso movimento é um movimento anti-establishment, é um movimento anti essa gangue que tomou conta do Brasil e que tem uma rede de conchavos que só favorece determinados poderosos e ferra com o povo. Então eu gosto de buscar esse fio da meada. E aí vocês podem descobrir que quem determinou a revogação da prisão preventiva do Vorcaro foi a desembargadora Solange Salgado, do TRF-1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E a decisão também foi estendida a Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio, Luiz Antônio Bull, diretor de Risco Compliance, RH, Operações e Tecnologia, Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de tesouraria, e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio. Todo mundo do Banco Master saiu, tá livre, se deu bem. E você sabe que o Brasil é um país cheio de ligações e coincidências. Sempre tem algo envolvendo essas pessoas poderosas. Você começa a ver essa rede de coincidências inexplicáveis. Coincidências do tipo: a desembargadora que soltou o Vorcaro já foi defendida nos tribunais pelo mesmo advogado do Vorcaro que ela liberou. É isso que eu vou repetir. A desembargadora, a juíza, desembargadora que soltou o Vorcaro, já teve como advogado o mesmo advogado do Vorcaro. Em 2010, quando ela foi acusada de fraude, ela foi defendida por esses escritórios de advocacia, o Bottini e Tamassauskas. Não sei falar esse troço. Bottini e Tamassauskas. O nome do cara é Tamassauskas. Bottini e Tamassauskas. E eu acho que isso é muito interessante sobre o que se tornou o Brasil, um país que não há mais pudor de conflito, de impedimento, de conflito de interesse. Não há mais nenhuma. Uma desembargadora contrata o escritório de advocacia para defendê-la e, mesmo tendo relação com esse escritório, não é considerada de impedir julgar causas promovidas pelos advogados que ela própria pagava para que a defendesse. E isso se tornou normal. Agora, isso aí não tem. Ninguém se assusta mais com isso. Veja, se a gente tem no Supremo Tribunal Federal o presidente da República, o ex-presidente da República, sendo julgado por um golpe que não cometeu, mas sendo condenado pela suposta vítima do golpe, o Alexandre, pelo ex-advogado, seu principal opositor político, e pelo Flávio Dino, que processa no presente criminalmente o presidente. Isso, obviamente, é um exemplo no Supremo Tribunal Federal que irradia para todos os outros. Eu sempre digo, hoje o problema do Brasil no judiciário não é o Supremo Tribunal Federal, o judiciário é um problema como um todo. É corrupção, é conflito de interesse, a gente vai falar sobre isso hoje, é tráfico de influência. O Poder Judiciário brasileiro é um dos órgãos públicos mais corruptos do planeta Terra. E se você é advogado, responda aqui no chat o que você acha do Poder Judiciário. Se você já utilizou o Poder Judiciário, peço a Bruna que coloque aqui a resposta de vocês na tela. Se você já utilizou o Poder do Judiciário de alguma forma no Brasil, eu quero que você diga o que você acha do Poder Judiciário, dê sua opinião. Então, desde a justiça comum, olha isso aí, olha o que as pessoas estão dizendo na tela. Então, desde a justiça comum até a mais alta Corte Constitucional, está tudo tomado, está tudo aparelhado. Essa é a cultura da impunidade, da venda de sentença, das decisões combinadas. É um ajudando o outro. Mas você pensa que as coincidências do caso Vorcaro acabaram? Claro que não. Vejam, só hoje, o Toffoli, só hoje. Realmente está impressionante. O telefone hoje não para. Hoje, o Toffoli impôs um sigilo ao caso do Vorcaro no Supremo Tribunal Federal para evitar vazamentos que pudessem atrapalhar as investigações e causar nulidade no processo. Lembra, né? Vazamento no inquérito do golpe era vazamento de tudo. O Cid ia dar um depoimento da Polícia Federal, você tinha a íntegra do depoimento no G1, no WhatsApp da André Sadi, assim, mas não tinha nem terminado de digitar. Mas
Diante disso, do Toffoli ter decretado esse sigilo, o que é que você pensa quando eu te falo que a mulher do Toffoli, a esposa do Toffoli, o ministro que decretou o sigilo no caso do Vorcaro, já foi sócia do advogado contratado por ele, que é o mesmo que defendeu a desembargadora que o soltou. Vocês estão entendendo essa teia de aranha? A desembargadora que soltou o Vorcaro foi cliente do escritório de advocacia, cuja sócia era a mulher do Toffoli que decretou o sigilo do caso. Todo mundo ligado, e coincidentemente o Vorcaro, mesmo tendo sido pego em um caso com evidências robustas contra ele, tem uma série de decisões favoráveis e sai da prisão. Revogaram a prisão preventiva de um cara que foi preso, não mexendo na tornozeleira, não. O cara foi preso no aeroporto tentando fugir. Revogaram a prisão preventiva de um cara que, graças à rede de informações que tem, que pode envolver essas pessoas, foi informado previamente de uma operação da Polícia Federal e tentou fugir da prisão. Não tem caso mais indiscutível de prisão preventiva, que eu acho que é um instrumento abusado no Brasil, mas não tem nada mais indiscutível do que isso. E por que eu quero criar Por que eu digo que o nosso movimento é um movimento, sim, de nós contra essa rede de poderosos, da qual eu poderia fazer parte, poderia gozar do benefício de estar com essas pessoas. Seria maravilhoso. Se eu não estivesse me opondo ao regime e pagando o preço por isso, eu estaria vivendo associado a essas pessoas na vida empresarial tranquila. É muito gostoso. É muito mais fácil do que ter o passaporte cancelado, do que ter o pai impedido de vir ao casamento. Mas eu não posso, porque isso é uma sacanagem. Você tem uma justiça para o Vorcaro, lembra que contrata o escritório da Viviane Bastos de Moraes, que contrata o escritório de advocacia da qual a mulher do Toffoli foi sócio, que faz festas nababescas, Michel Temer como consultor e por aí vai. Você tem uma justiça para esses caras e você tem uma justiça para Clarice Custódio Giacomelli e para o Cláudio José Giacomelli. Ambos condenados a 14 anos de prisão por terem tirado fotos e gravado vídeo no 8 de janeiro. Eu queria, Bruno, uma imagem melhor deles. Desses dois, claramente, não chegam a ser um Oruan, né? Mas, assim, claramente indivíduos de altíssima periculosidade. Vejam que pessoas... Olha a cara desses meliantes. Vejam a cara desses meliantes. Olha, esse cara aí, pô, impressionante. Impressionante. Um perigo para a sociedade. Como é que esse senhor não deu um golpe de Estado? E, porra, como é que eu não vou ficar indignado com um negócio desse, cara? Um sujeito comete uma fraude bilionária, tenta fugir, é pego, vaza uma informação para ele é pego com a boca na botija e é solto logo em seguida porque tem os advogados certos. O outro, um casal de tiozinhos. Olha esses caras, meu irmão. Tira foto numa manifestação política. E pega 14 anos de prisão. Seven days. Como é que eu vou ficar calado vendo um troço desse? Como eu não vou me opor a esse regime? Como eu não vou me juntar a um movimento que visa desestabilizar um regime de conchavos? Como não? Se na Venezuela o regime é totalmente abastecido ao tráfico de drogas, e os generais, e os tribunais, e as pessoas importantes mantêm o Maduro no poder porque estão enchendo o rabo de dinheiro com o tráfico de drogas, no Brasil, pode ter certeza, as pessoas estão também mantendo o regime Moraes Lula no poder porque estão enchendo o cu de dinheiro. Talvez até do tráfico de drogas. Talvez também do tráfico de drogas. Enquanto este casal, da Clarice Giacomelli e o Cláudio Giacomelli, quem que essas pessoas têm para defendê-las? Eu me pergunto. Não tem como advogada a esposa do Alexandre de Moraes,
ou a esposa do Toffoli. Eles não têm relação com o Ciro Nogueira, né, doutor Ciro Nogueira? Eles não têm relação com o Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça. Não tem os advogados contratados pela desembargadora. Eles só têm a gente. Eles só têm a mim, coitado. Eles só têm a você, as pessoas comuns. As pessoas comuns indignadas. Que estão, sim, indignadas. E que querem estas pessoas soltas. E que querem anistia. Vejam uma pessoa incomum em ação. Presidente, por favor. A revelação de Paulo Figueiredo levanta uma série de perguntas que vão muito além de uma simples ligação telefônica. Quando dois ex-presidentes com forte influência política conversam, ninguém acredita que seja apenas cortesia diplomática. O que está em jogo é o papel do Brasil no cenário internacional e como Lula tenta se reposicionar diante da possível volta de Trump ao poder nos Estados Unidos. Se essa conversa realmente aconteceu, ela mostra que Lula sabe que Trump ainda é uma peça-chave na política mundial. E mais, que qualquer mudança nos Estados Unidos pode impactar diretamente o Brasil em áreas como economia, acordos comerciais e até sanções diplomáticas. Por outro lado, Trump nunca escondeu críticas à esquerda latino-americana. Então fica a dúvida, será que Lula buscou diálogo para evitar uma retaliação futura? Ou tentou uma articulação antes das eleições americanas? Esse suposto telefonema reforça que por trás dos discursos públicos, os bastidores políticos são muito mais intensos do que imaginamos. Enquanto o povo vê apenas entrevistas e declarações, líderes movimentam peças gigantescas fora das câmeras. A política internacional hoje não é feita apenas em palanques. Ela acontece em ligações silenciosas, reuniões fechadas e acordos que só aparecem anos depois. E se isso for confirmado, será um dos maiores fatos políticos internacionais envolvendo o Brasil nos últimos tempos. Se você quer ficar informado sem filtro, curta, compartilhe e se inscreva agora. Comente, você acha que essa ligação existiu?